Tá, então, boa noite. Então, para aqueles que não chegaram, é só a primeira parte dos primeiros minutos das aulas, a gente, né, viu como cada um estava e quer dizer, alguns contaram, e eu falei um pouco sobre a importância da participação em Rosh Hashanah Yom Kippur e de apoiar a comunidade nesse momento e de ter essa experiência de Rosh Hashanah Yom Kippur, que muito provavelmente vai ser, assim, 90% que vai ser só presencial, né? A decisão se vai ter alguma transmissão ou não vai ser tomada mais adiante e muito provavelmente de maneira fechada também, como é nos outros anos, a transmissão. Então, bom, então o tema da aula de hoje, deixa eu começar com uma brachá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu la'asok bedivrei Torah. Abençoado seja o Eterno, nosso Deus, soberano do universo, por ter nos santificado com seus mandamentos e, entre eles, ter nos ordenado que nós dedicássemos um tempo ao estudo da Torá, que é o que a gente está fazendo agora também. Então, bom, deixa eu abrir aqui, eu queria abrir uma... Deixa eu ver se eu estou com isso... Ah, está aqui. Compartilhando com vocês o Sidur da Betel. Então, a gente viu, né, a questão do acendimento das velas, né, falamos sobre isso, né? Ah, ele está meio invertido aqui, esse meu Sidur, agora que eu vi. Que está aqui, página 4, página 5, mas enfim. Yedid Nefesh, uma oração que a gente também viu, que eu me lembro, que eu falei para vocês que ela era na verdade, ela migrou das orações da tarde, da Mincha, né, da sexta-feira, para o início do Shabbat, o Kabbalat Shabbat. Isso aqui, gente, são contribuições da Betel, tá? Isso não faz parte tradicionalmente de um Sidur. Isso foi colocado nesse Sidur, essas orações de eu sou judeu porque... E aí a gente começa o Kabbalat Shabbat. E o Kabbalat Shabbat tem, então, não sei se vocês perceberam que as páginas estão invertidas, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para fazer aqui nisso. Esse Salmo 95 deveria estar aqui desse lado e vice-versa. Mas tudo bem, né? Acho que dá para acompanhar aqui, não é isso? Tá. Então, a gente começa a tefilá é a oração, com uma sequência de salmos. E cada salmo desse, algumas pessoas entendem que eles foram colocados nesse lugar meio que, de alguma maneira, para nos ajudar a reconhecer a importância da semana que a gente passou. E, ao mesmo tempo, deixar a semana cada vez mais para trás. Ou seja, lembrar o que aconteceu durante a semana, inclusive, de alguma forma, retomar, de alguma forma, as bênçãos, vamos dizer, que a gente teve durante a semana, as coisas que funcionaram bem, as coisas que não funcionaram bem, até a gente chegar no clima mesmo de Shabbat, em que... Acho que a gente até usou um outro livro, né? Que é o que eu trouxe para vocês, mas a gente chegar até o momento que a gente entra propriamente dito no Shabbat. Então, os salmos eles vão servindo para que a gente vai entrando nesse clima desse dia que é diferente dos outros dias. Então, Salmo 95, que alguns relacionam com o domingo, depois Salmo 96. Aqui a tradução do Sidur, gente, está bem complicada essa tradução. Eu espero que numa próxima versão a gente corrija um pouquinho isso. Está uma versão muito livre demais em alguns momentos. Então, não peguem isso muito a ferro e fogo, essa tradução. Tá? Vocês podem pegar em qualquer Bíblia, ou mesmo na Bíblia hebraica, ou no Sefaria, que é um texto, né, um site que eu já passei para vocês, que está em inglês. Parece que eles agora estão vão começar a trazer textos em português também. Então, Salmo 95, 96, domingo, segunda. 97, relacionado à terça-feira.
Aí aqui tem trechos que a gente canta, Or Zaru ala Tzadik, Lishrei Lev Simcha. A gente pode cantar ele inteiro, né? Pode ver, um dia a gente pode analisar os salmos com mais calma, mas na Betel costuma cantar muito esse trecho desse salmo, né, que fala Or Zaru ala Tzadik, a luz é semeada para os justos, o Lishrei Lev Simcha, e para aqueles que têm o coração puro, o coração reto, é oferecida a alegria. Simchut Tzadikim Badonai, aqui eu entendo que que as pessoas justas, as pessoas boas, que elas possam se alegrar ao lado de Deus, Vehodu Lezecher Kodsho, que possam agradecer em memória, ao se lembrarem do sagrado, né, do nome de Deus. Então, Salmo 97. Deixa eu me lembrar agora qual era o salmo que eu queria ver hoje agora com vocês. Acho que era o quarto, né? Então, 95, 96, 97, 98. Peraí, aqui pulou só um minutinho. Aqui, 98, desculpem. Fala, Rafael. Tron, desculpa. É só para dividir uma experiência que é interessante. Eu apanhei um pouquinho no começo, mas as partes que são cantadas com frequência, ou que estão com asterisco sempre. Então, no começo, eu começava a ler do início, e aí, depois de um tempo que eu fui notar que o asterisco indicava onde começava em cada um deles. Estou dividindo essa experiência. Só um minutinho, eu estou tentando... Meu computador não está carregando a bateria, só um minutinho. Deixa eu parar aqui um pouco a gravação. Rafa, obrigado. Gravação. Pronto. Então, é interessante vocês levantarem algumas dúvidas como essas, que para mim passariam batido, assim, né? Esse asterisco é uma referência, mas a gente pode, eventualmente, começar a cantar de um outro lugar, né? Não querendo complicar a vida de vocês, mas tem sinagogas, por exemplo, que pegam no Salmo 98 e começam cantando daqui. Que, inclusive, aqui, estou vendo que não está escrito Mizmor, Shiru Ladonai, Shir Hadash, e aqui na transliteração está começando de Shiru Ladonai, Shir Hadash. Está errado, né? Então tem um erro na transliteração. Tudo isso eu estou revisando, tá? Para uma nova edição do Sidur. Então, tem lugares que cantam Mizmor, Shiru Ladonai, Shir Hadash, Ki Niflaot Asa, Hoshialo Yemino Uzroa Kocho. Então, assim, você pode cantar vários trechos. Aqui a gente começa cantando na Betel, né, de Zamrula Adonai Bechinor. Mas é só uma opção. Ou, por exemplo, aqui, deixa eu ver, do lado, a comunidade Navateilá, em Jerusalém, eles pegaram esse trecho aqui, Anan va'arafel, se viva, tzedek umishpat mechon kiso. Então, deixa eu ver se eu me lembro. Anan va'arafel, se viva, tzedek umishpat mechon kiso. Anan va'arafel, se viva, tzedek umishpat mechon kiso. E eles continuam daqui, Esh lefanav, telech, eu não lembro o resto da melodia. Então, são escolhas. Você pode recitar o salmo inteiro. No meio ortodoxo, eles costumam fazer mais isso, do tipo, eles pegam uma melodia e bem rápida, muitas vezes, né? Mismor, Shiladonai, Shirhadash, Kuniflaot, Asa, e aí vai até o final, com a ideia de que o mais importante é ler tudo, né? E nos meios liberais, a gente acha que é mais importante, assim, você tem o tempo, ter o tempo de ler o texto, mas, eventualmente, para cantar, a gente pegar um trecho só que dê mais... você esteja fazendo aquilo com mais consciência, né? É melhor ler um trecho devagar e cantar do que ler tudo super rapidinho para a gente poder fazer tudo. Então, são visões diferentes. Mas, então, deixa eu ver se eu encontro... Vamos dar uma passada nesse salmo, mas eu acho que eu vou pegar de um outro lugar para ler para vocês.
Pegando da Bíblia hebraica, poderia ser outra, acho que nem essa. Também não é a melhor, mas talvez seja melhor do que aqui. Então, Salmo 98. Falando de Salmos, vocês têm uma ideia do... Tradicionalmente, da origem dos Salmos? Não. Ou quantos Salmos são? São 150 Salmos. Não. São 150 Salmos. Em hebraico, Salmos, a gente fala Tehillim, que vem da expressão Tehilá, que na verdade quer dizer louvores, cantos de Halel, né, em hebraico. Tehillim é alguma coisa que você faz para louvar a Deus. Né? Para louvar quer dizer elogiar. Né? São cantos de elogio a Deus. E tradicionalmente os salmos são atribuídos ao rei Davi. Não quer dizer que o rei Davi tenha composto salmos ou que ele tenha composto todos os salmos. Tem salmos que falam claramente salmos dos filhos de Cora, salmos de não sei quem. Mas tradicionalmente o conjunto... Ele escreveu 74, né? Uma dúvida. Como? 74, já me falaram que ele tinha escrito, Davi. Então, pode ser, né? Mas, assim, na verdade, ninguém sabe. Tradicionalmente é atribuído a Davi, que era tido como uma figura, né? Um rei, um poeta, um músico e um cara bem complicado também. Né? Mulherengo e capaz de trair os amigos. Enfim, Davi é bem aquele modelo do rei que não é uma figura de herói, né? É um ser humano, né? Que acerta, que erra e assim por diante. Fala, Julia. Tem um pouco a ver com o assunto. Qual que é a diferença de Bíblia hebraica para Torá? Boa. A Torá, ela está... A Torá no sentido mais estrito, vamos dizer, né? Porque tem a ideia estrita e uma ideia geral, vamos dizer, mais ampla de Torá. Mas no sentido dos livros, a Torá ela é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. Então, vai do Gênesis ao Deuteronômio. Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o livro de Números e Deuteronômio. Ou seja, vai da criação do mundo até a morte de Moisés. O povo de Israel entra em Israel, Moisés morre, assim terminou a Torá. Tá certo? A Torá, esse conjunto, o Pentateuco, quer dizer, os 5 primeiros livros, é aquilo que a gente tem na sinagoga na forma dos rolos da Torá. Então, o Sefer Torá, aquele livro da Torá que tem dentro do Aron HaKodesh, da Arca Sagrada, que a gente está no projeto Torot, né, aliás, hoje chegaram os primeiros rolos que vieram da Argentina, o primeiro dos conjuntos que é recuperado. Eu fico super feliz. E naqueles rolos você tem só os 5 primeiros livros. Mas eles são o que tem de mais sagrado. Então, em termos do sagrado, esses são os livros mais sagrados. Tá? A Bíblia hebraica é um compêndio, vamos dizer, uma combinação de 3 grandes, assim, tem 3 grandes, vamos chamar de tomos, ou 3 grandes conjuntos de livros. Um a gente vai chamar de Torá, que são os 5 primeiros livros. Outro a gente vai chamar em hebraico de Neviim, que é o conjunto dos chamados livros dos profetas, que não são só dos profetas. Os profetas talvez sejam os principais. Mas você tem, desde o momento, vamos dizer, Moisés morreu, o povo de Israel entra na terra de Canaã, começa a conquistar aquela terra, e aí você vai ter o surgimento dos primeiros reis, e ao mesmo, né, que ao mesmo tempo dão um peso para o povo, né, de somos um povo, temos um rei, etc., mas ao mesmo tempo, como a gente sabe, o poder acaba levando à corrupção, a uma série de problemas. E os profetas surgem nesse contexto como figuras que não são figuras que preveem o futuro, mas são uma espécie de arcabouço ético do povo, né, de chamarem a atenção dos reis e do povo de forma geral para, tipo, gente, se vocês continuarem agindo desse jeito, o futuro não vai ser bom, né? Então não é que eles sabem o futuro, é que eles leem a realidade do que está acontecendo. E os profetas também tinham aquela
a característica de uma capacidade, vamos dizer, sobrenatural de comunicação com Deus. Muitas vezes era uma comunicação unilateral, né? Deus se comunica com a pessoa que tem o dom da profecia e essa pessoa transmite o que ela recebeu de Deus para o povo. Geralmente em sonhos, né, de uma forma não consciente. Se diz que o único grande profeta que falava com Deus e escutava Deus conscientemente, acordado e consciente, foi Moisés. Então, o profeta, eu brinco que é sempre aquele que tinha uma espécie de manteninha de contato com Deus. E não vamos entrar agora em toda a discussão dos profetas, que poderia ser muito legal. Tem profetas que profetizaram uma vez na vida. Tem profetas que profetizaram a vida inteira. Então, tem várias situações. Então, o segundo grupo de livros é conhecido como o livro dos profetas. Em termos da condição do sagrado, eles são sagrados, mas eles são menos sagrados do que os 5 primeiros livros da Torá. E outro ponto importante é que na sinagoga a gente costuma ler trechos dos livros dos profetas. Esses trechos a gente chama de Haftarah. Então a gente tem a leitura da Torá no sábado de manhã, e depois da leitura da Torá a gente tem a Haftarah, que é uma passagem dos livros dos profetas que tem uma relação com aquela passagem da Torá. Essa relação foi estabelecida pelos rabinos do passado. Enfim, essa é uma história para uma outra aula, tá? Só para a gente poder entender esse contexto. Então, são livros, de alguma maneira, mais históricos também. E não histórico no sentido da história acadêmica atual, não é isso, mas já são mais históricos e menos míticos do que os livros da Torá. E aí você vai ter um terceiro conjunto de livros que a gente vai chamar de Ketuvim, que seriam escritos, literalmente. São obras a grande maioria, mais literárias. Muitas vezes estão relacionadas ao tempo dos profetas, mas elas não estão contando uma história, elas são poemas, tem um pouco de tudo, né? Aí nesse terceiro conjunto de livros, você vai ter os Salmos, você vai ter os livros dos Provérbios, você vai ter o livro de Esther, que conta uma história, mas não é a história bíblica que vem lá de Moisés, é a história dos judeus da Pérsia. Você tem o Eclesiastes, né? Tem obras que são atribuídas ao rei Davi, mas também ao filho dele, ao rei Salomão. E tem alguns livros depois, mais para o final, que eles são uma espécie de como que chama? De notação, né? Como se fossem das árvores genealógicas das famílias, né? Fulano, que é filho de Ciclano, que é filho de tal, as várias famílias que compuseram o povo de Israel. Então, aí a gente vai ter esses 3 conjuntos. A Torá, Nevim e Ketuvim formam a Bíblia hebraica. Em hebraico, depois a gente vai voltar nesse tema, mas em hebraico a gente vai chamar de Tanakh. O que é Tanakh? É uma sigla. T de Torá, o N de Nevim, o R que esse J espanhol, né? Um R, né? Um R gutural que tem no hebraico, que seriam os Retuvim, os escritos. E aí aí você põe a letra A no meio e vai formar Tanakh. Então, Tanakh é a Bíblia hebraica. Queria que uma hora eu pudesse falar Tanakh e a gente nem precisa mais falar de Bíblia hebraica. Olha, no Tanakh está assim. Tá? A Torá, os livros dos profetas e os Ketuvim, juntos fazem parte do que a gente chama de Tanakh, que a tradição reconhece como a Torá escrita, no sentido mais amplo. Então, eram textos que, tradicionalmente, foram colocados no papel de forma, enfim, já há muito tempo. Tá bom? Eu estou dizendo isso porque, em algum momento, a gente vai ver, mesmo hoje, a gente já vai ver um pouquinho Vamos entrar em algum tema relacionado ao Talmud, talvez? E o Talmud ele é conhecido como a Torá oral. Porque Torá, na verdade, quer dizer ensinamento em hebraico. Ela vem de um verbo, lehorot, que quer dizer ensinar. É um dos verbos em hebraico para ensinar. Então, o Rafael está mostrando a história dos judeus. Toda vez que eu vejo quadrinhos, eu lembro, na verdade, da Paola e da Júlia, porque elas falam que adoram quadrinhos. Mas é muito legal esse livro.
da história dos judeus. Nós lemos e foi muito bom. Muito bom. Ele é muito bacana. Eu estou nessa parte, no quinto, do Talmud e cristianismo. Então, eu estava falando do Talmud, eu Porque é mais ou menos na mesma época. E aí, falando no cristianismo, o cristianismo que cunhou as expressões Velho Testamento e Novo Testamento, que é uma visão ideológica, teológica, né? Ou seja, o Velho Testamento era o testamento que um dia foi válido, mas deixou de ser, ele ficou velho, né? Porque dentro de uma certa teologia cristã, não sei se de todas, mas talvez uma visão mais tradicional, a ideia é que a história do povo judeu só se desenvolveu, na verdade, para criar as condições para a vinda de Jesus Cristo, olhando do ponto de vista cristão. E aí surge o Novo Testamento, que conta, então, a história, o sofrimento de Jesus e a morte dele, né, e tudo isso, e que, na verdade, é isso que fica do ponto de vista cristão. Então, é o Novo Testamento. A partir do momento que Jesus vem ao mundo, é isso que passa a valer, e o Velho Testamento, quer dizer, o nosso Tanakh, passa a ser algo que passou, né? De forma que, assim, a maior parte dos cristãos estuda muito por cima, se é que estuda o Velho Testamento. Tem um rabino americano, me fugiu o nome dele agora, o sobrenome é Seidenberg, do movimento Jewish Renewal, que ele estava numa discussão sobre isso, dizendo que, na verdade, o ideal seria a gente chamar de Bíblia hebraica e de Testamento cristão, né? Sem uma relação também tão direta de um com o outro, que, na verdade, tem, mas não exatamente. Então não vamos fazer essas comparações, tipo, olha, a Bíblia velha e a Bíblia nova, né? A Bíblia que passou e a Bíblia que agora vale. Não. A Bíblia hebraica, que para nós continua valendo até hoje, e a Bíblia cristã, ou o Testamento cristão, que para nós não faz parte do... Isso eu acho que é um ponto importante de falar para vocês. Que, embora eu imagino que vocês já saibam, mas acho que é bom marcar. O chamado Novo Testamento não faz parte dos livros sagrados judaicos. Não faz parte do cânone judaico. Isso quer dizer que a gente não pode estudar? A gente pode, né? Você pode estudar qualquer livro, você pode estudar Shakespeare, também não tem problema. Mas, assim, não é um livro que serve de base religiosa, espiritual, teológica para nós, né? O Novo Testamento. Eu posso dizer para vocês, eu já li todo o Novo Testamento, eu tenho um Novo Testamento comentado por rabinos e professores da Universidade Hebraica de Jerusalém. Quer dizer, é muito interessante, inclusive você vê no Novo Testamento a influência rabínica e tudo isso. Mas como obra, ela não faz parte da nossa tradição, né? Porque ela vai, no final, afirmar a vinda de um Messias que para a gente realmente não era Messias. Então, está fora. O que entra para a gente como algo que dialoga com a Torá escrita, ou, né, a Bíblia hebraica, é o Talmud, que é a tradição oral, que é mais ou menos, vamos dizer, muito, no tempo ela é muito mais extensa do que o tempo de quando foi criado o Novo Testamento. Né? Acredita-se que o Novo Testamento foi criado lá por volta do século III da Era Comum, ou seja, mais ou menos 300 anos depois do que se imagina que Jesus teria vivido. E a história do Talmud, ela começa a ser discutida no século IV antes da Era Comum e vai até o século VI, VII, VIII da Era Comum. São mais ou menos 1.200 anos aí de tradição, e que ela é chamada de Torá oral porque ela era só transmitida oralmente. Durante muito tempo existia uma regra de que você não podia colocá-la no papel, né? Porque ela não faria sentido colocada no papel. Mas um dia foi colocado porque se imaginou que se ia perder esse conhecimento, né? Com o domínio romano, cristão e tudo isso, a perseguição aos judeus, e né, o assassinato de rabinos e tudo, que esse conhecimento iria se perder. Então, melhor colocar no papel e perder a vantagem da transmissão oral do que perder tudo. E por isso o Talmud foi colocado um dia no papel. Então, acho que a resposta foi um pouco mais longe do que você estava imaginando, mas é por aí, não? Então é isso. Então deu para entender a Bíblia hebraica, do que se trata?
Legal. Então, as nossas relações de continuidade vão ser essas: a Bíblia hebraica, aí depois vai vir o Talmud, e depois vão vir vários outros textos até os dias atuais. Tá? Os Salmos, eles fazem parte desse terceiro volume de livros, e eles têm esse caráter poético. Os Salmos são mismorim. Mismor em hebraico são poemas cantados. Zemer é música, né? Mismor é literalmente assim. Se a gente quer ter uma ideia de que se na época se cantava e se tocava instrumentos, a gente tem quase certeza, porque os Salmos eles falam disso. O Salmo 150 ele fala claramente de instrumentos de percussão, de instrumentos de sopro, de instrumentos de corda, né? Então é muito claro que os Salmos eram cantados mesmo e foram criados para isso. E aí, mais natural do que isso, deles serem colocados no Sidur, né? Que é um livro de rezas e que é cantado e tudo. Então a gente entende porque que eles entram também aqui no Sidur. Certo? Tudo bem, gente, até aqui? Então hoje a gente vê... Nossa, são 9h10. Então vamos ver se a gente consegue entrar na questão do... Pelo menos do dia 17 de Tammuz. Mas vamos lá. Então, Salmo 98, ele fala: um salmo. Entoem para o Eterno uma nova canção, pois maravilhosos são seus feitos. Então, Shir Ladonai Shir Hadash. Eu acho isso muito bonito em alguns lugares, essa ideia de sempre cantar para Deus uma nova canção, mesmo que ela seja repetida, sabe? Sempre... Eu vou, de alguma maneira, usar, entre aspas, de novo, a Paola e a Júlia na questão da dança, né, ou da arte, de qualquer um de vocês que mexa com arte, da gente pensar que, vamos dizer, você pode repetir uma dança várias vezes, mas se você faz aquilo realmente com paixão, toda vez que você for e que você subir no palco, é como se fosse uma nova dança, né? Como se fosse algo novo, por mais que você saiba os passos. Então, um pouco dessa ideia de Shir Ladonai Shir Hadash, quando eu cantar para Deus, não é que toda vez eu tenho que cantar alguma coisa original e diferente, mas que toda vez você cante como se fosse a primeira vez, né? Ou seja, com a mesma emoção, porque você está falando pelas maravilhas que Deus já fez para a gente. Hoshia lo yemino uzruak do show. Então, só dessa, seu braço santo, lhe trouxeram triunfo. O Eterno fez com que todos os povos percebessem seu poder salvador e sua justiça, enfim. Vai vindo todo o texto. Zamrula Donai Bechinor, aqui. Cantem para Deus. Toquem para Deus, na verdade, acompanhados por harpa, ou por instrumentos de corda. Com trombetas e a som do shofar, aclamem o Rei Eterno. Bramem em louvor. Brame em louvor, ou seja, se agita em louvor. Aí ele sai do ser humano, que é muito bonito, e fala: o próprio mar ruge, né, em plenitude, em louvor a Deus, o mundo e todos os seus habitantes. Com palmas os rios se manifestam, e o cantar dos montes ressoa em uníssono, para aclamar o Eterno que vem julgar a terra. Sim, ele julgará o universo com justiça e os povos com equidade. Então, um texto que é todo poético, né? Que fala das pessoas, mas que fala da natureza, que fala... É como se o mundo inteiro, de alguma maneira, ao se manifestar, se manifesta uma forma de louvor ao seu Criador, que é Deus. Então, esse é o salmo que está mais ou menos no meio da semana, né? Seria domingo, segunda, terça, na quarta-feira. Enfim. E aí, por aqui, a gente para, depois, na outra semana, a gente vai para o próximo salmo, que é o 99, tá bom? A gente para aqui nessa parte do Sidur. Tudo bem? Hoje a gente não cantou muito, mas tivemos uma outra ideia, né? Alguém quer fazer algum comentário daqui, do Sidur, desse salmo? Eu queria falar que uma das minhas partes preferidas na reza de sexta é quando a gente reza o Mismor Le David. Mismor Le David, que... Eu Eu só queria abrir aqui de novo, eu sumi aqui com...
Mizmor Ledavi, Avul Adonai Bnei Eli. Adonai Esse, né? Beneli. Isso. É muito bonito. Não, todos os salmos são muito... Tá aqui, ó, o Salmo 29. E é engraçado, porque ele vem numa sequência, né? Acho que é o 29. Só um minutinho. Que eu fiz aqui. É o Salmo 29. Eles vêm lá 95, 96, 97, 98, 99, e aí depois ele vai para o Salmo 29 e depois ele volta para 92 e 93. Que acaba não dando 8 salmos, né? Quer dizer, deveria dar 7 salmos no total, e acabam dando 8. Aí os rabinos, uma atitude típica rabina, vão falar: não, mas aqui 92 e 93 são praticamente como se fosse um salmo só, é uma história só. Então, então acaba dando 7. Fala, Julia. Todas as sinagogas usam os mesmos salmos no Sidur? Sim, sim. Não quer dizer que todas cantem os mesmos, mas eles estão no Sidur. Mas a pergunta é boa, porque assim, nem todos os Sidurim são iguais, né? Isso vai depender, em alguns momentos, de uma questão histórica, do desenvolvimento, sei lá, de uma tradição sefaradi, de uma tradição italiana, de uma tradição ashkenazi, ou mesmo fazendo um outro recorte, tradições ortodoxas, racídicas, conservadoras, reformistas, e que você vai poder ter o acréscimo de outras coisas e, eventualmente, algumas partes cortadas. Mas, normalmente, os salmos fazem parte de todo o Sidur. Agora, a tua pergunta é muito boa, que eu acabei de lembrar que o Sidur da comunidade judaica de Belo Horizonte, eu não sei por qual motivo, mas o rabino que construiu aquele Sidur só colocou 2 salmos desses de entrada, não colocou todos, né? E eu acho uma pena, quer dizer, quando eu fui para lá, em algum momento, eu Esse aqui, acrescentei Rabino? 2 salmos. Esse, é. Mas esse é o da semana ou esse é o de Shabbat? Deixa eu ver aqui. Que eu não lembro É o de agora. Shabat. É o de Shabbat. Quando dá uma olhada, você vê que ele não tem todos os salmos do início do Shabbat, pelo que eu me lembro. Mas foi uma escolha do rabino, então, do local, né? Vamos para a parte falar um pouquinho dessa semana, que eu passei esse material para vocês. Deixa eu ver se eu abro aqui. Gente, onde foi parar isso? Não, estou abrindo coisa errada. Aqui. Querendo ver qual texto que eu abro. Eu já tive um Mac, eu não me adaptei. É? É tudo ao contrário, né, o Mac. É interessante. Abriu. Não, não é esse que eu. Peraí, deixa eu pegar o texto de vocês que eu mandei para vocês. Só um minutinho. Ah, está aqui. Tinha deixado separado e me compliquei aqui. Só um instante. Inclusive, eu coloquei uma tradução melhor aqui e eu tinha me esquecido que eu tinha colocado. Me desculpem. Então, vamos lá.
Olha, então vocês veem depois no texto, vocês têm aqui ele transliterado e uma tradução, que eu espero que depois ela vá para o nosso futuro Sidur. Eu cantei para Adonai uma nova canção pelas maravilhas que ele fez ao salvar, com sua mão dominante e o seu braço santo, e assim por diante. Que o mundo inteiro aclame o Eterno, né? Adonai, eu estou usando aqui em aula, tá? A gente não costuma ficar falando Adonai fora do serviço religioso. Que rompam em alegrias e com canções, e por aí vai, é que a gente percebe o convite, né, para o uso de instrumentos musicais. Bom, 17 de Tammuz. Então, a gente viu já o calendário judaico, não vimos? Né, a gente viu os meses, né, tivemos uma ideia de como é que é formado o calendário. Não vimos isso em aula? Tá. Vimos. Isso, a gente viu. Aula presencial, acho que é a última. Isso. Então, hoje, dia 25, nós estamos já no dia 26 de Tammuz. Então, já se passaram alguns dias desde o dia 17. A gente está no meio dessas chamadas 3 semanas de semiluto, vamos dizer assim. Eu vou ler aqui junto com vocês. O dia 17 de Tammuz, ele marca o início desse momento, dessa parte do nosso calendário, conhecida como as 3 semanas, ou 3 semanas de luto. Para muitos, inicia um período de luto pelos templos destruídos em Jerusalém, o primeiro templo e o segundo templo. O primeiro templo, construído há mais ou menos 3.000 anos e destruído por volta do ano 586 antes da Era Comum, né, pelos babilônios, e aí depois ele é reconstruído, os babilônios são derrotados pelos persas, permitem que os judeus retornem a Israel, os judeus tinham sido exilados, voltam, reconstroem o templo, mas não com a mesma beleza do primeiro, mas tudo bem, temos um templo, e aí ele é destruído de novo na época do Império Romano, no ano 70. E o cerco a Jerusalém, do que a gente está falando aqui no dia 17 de Tammuz, parece que ele é relacionado principalmente ao segundo templo. É o cerco a Jerusalém da época do segundo templo. Mas a destruição do primeiro templo e do segundo templo, segundo a tradição, teria ocorrido no mesmo dia, que é no dia 9 de Av. Se aconteceu exatamente no mesmo dia, a gente não sabe, né? Mas provavelmente aconteceu muito perto e séculos depois os rabinos colocaram essas duas tragédias né, marcadas por um mesmo dia de feriado. O que faz sentido, porque foram situações parecidas, né? Se vocês forem perguntar para um ortodoxo, ele vai dizer que não, que realmente aconteceu no mesmo dia. Mas tudo dá a indicar que aconteceram em tempos próximos. O que também não é tão importante, né? Não é a nossa principal discussão. Então, o dia 17 de Tammuz, esse período pode nos ensinar sobre o ritmo do tempo espiritual e sobre como os rabinos usaram o calendário como ferramenta de ensino. O que o texto quer dizer com isso? A gente está aqui entrando num período de baixa, vamos dizer, num período em que, como judeus e o momento que a gente estava vivendo, naquela época, era um momento de muito sofrimento. Era um momento não dos mais bonitos, né, para dizer o mínimo, que a gente estava vivendo. E os rabinos usam também isso para dizer, de alguma maneira, trazer uma mensagem otimista. Por mais que a gente vá, em algum momento, para baixo, a vida é dinâmica e muitas vezes a gente precisa vivenciar momentos como esse para poder começar de novo e valorizar e acreditar que é possível um dia estar por cima de novo, né? Ou seja, se elevar de novo, seja espiritualmente, seja materialmente, seja nas nossas relações e assim por diante. Então, que essas desgraças que nos acometem o povo judeu, acometem outros povos também, elas podem até parecer naquele momento o final dos tempos e o final do mundo, né? Mas de alguma maneira se entende que esse é um momento de baixa, mas que a partir daqui sempre tem a possibilidade da gente poder se levantar de novo. Então,
esse vai ser o trabalho rabínico, né? De entender esses momentos, de vivenciar esses momentos, de chorar nesses momentos, de jejuar. E assim, na psicologia, a gente diria que eu estaria elaborando esse momento, elaborando o luto para poder seguir em frente. Dá para entender isso que eu estou falando? Está claro? Então, esse período entre 17 de Tammuz e o dia 9 de Av, o Av é o mês seguinte, são 3 semanas, é conhecido como as 3 semanas ou como Bein HaMetzarim, como entre 2 estreitos, ou entre 2 momentos muito aflitivos. Em alguns textos vão vir entre 2 aflições, né? Metzarim lembra vocês de alguma palavra em hebraico? Talvez vocês ainda não estejam tão familiarizados, mas a gente costuma dizer nas nossas orações, em muitos momentos... Mitzrayim? Mitzrayim. Quem falou? Eu não vi. Egito, né? Egito. João. João. A gente costuma dizer assim, não se esqueça de que você foi escravo no Egito, ou que você foi um estrangeiro no Egito. Ou seja, quando você olhar para algumas situações de opressão, que você não se esqueça que você foi escravo e que você foi estrangeiro no Egito. Em Pesach a gente fala isso, nas nossas rezas diárias praticamente sempre tem um momento, no Kiddush a gente fala, a gente está no Shabat, um momento de grande alegria, a gente fala Zecher le'etziat Mitzrayim, em memória da saída do Egito. Mitzrayim, o curioso é que assim, a palavra Mitzrayim em hebraico, esse aim, esse sufixo aim no hebraico, ele dá uma ideia de duplo, que é um plural duplo, que a gente não tem no português. Eu não sei se tem em outro idioma, talvez vocês saibam, vocês têm no alemão, se tem em outros idiomas, mas o hebraico dá essa ideia, por exemplo, par de alguma coisa. Então, se eu for falar, eu tenho uma mão, um par de mãos, eu vou falar, vamos dizer, uma mão é yad. Aí, 2 mãos são yadaim, par de mãos. Regel é pé, par de pés, raglaim. Ozen é ouvido, osnaim. Olhos, ain, é um olho, einaim. Mitzrayim. Mitzrayim dá uma ideia de duplo também, né? Como se fossem 2 lugares que te oprimem, sabe? É como se fossem 2 paredes, né? Você está num lugar um local de opressão, né? Que você está sendo oprimido é como se fossem 2 paredes que fossem tornando o teu caminho cada vez mais estreito e você vai ficando angustiado, né? Quer dizer, eu posso falar isso fisicamente ou psicologicamente, enfim. Então, Mitzrayim, espiritualmente ou simbolicamente, não necessariamente estamos falando da terra do Egito física, mas a gente está falando de um lugar de opressão, de um lugar... Yetziat Mitzrayim quer dizer a saída, o êxodo de um lugar que te apertava e que te oprimia. Certo? Metzarim tem a mesma raiz de Mitzrayim. Então, eu estou num outro contexto e eu estava entre Metzarim, que talvez não sejam nem só 2, talvez sejam mais situações que estivessem me oprimindo naquele momento. Então, bem na Metzarim, eu estou entre 2 momentos de aflição. Gente, um momento de aflição é Jerusalém era uma cidade fortificada, fechada, e dentro dela você tinha o templo, né? Que por sua vez também tinha muros em volta. Quando o exército romano rompe os primeiros muros de Jerusalém, há uma resistência provável, né, de soldados israelitas e tudo isso, judeus, mas você sabe que está lidando com um exército muito maior do que a tua capacidade de contê-los. Então, bem na Metzarim, com uma ideia de um tempo entre aflições, imagina a angústia, o cara rompeu a primeira muralha, e agora os soldados romanos estão entrando. A angústia é quanto tempo vai demorar para eles chegarem no templo e destruir. O que eles vão fazer? Eles vão destruir? Eles vão nos matar? Eles vão colocar fogo? Eles não vão fazer nada?
Eles vão tentar entrar num acordo de paz com a gente, só queriam mostrar que era mais forte. O que vai acontecer? Né? A gente não... eu digo a gente, os nossos antepassados não sabiam. Depois ficaram sabendo. Foi colocado fogo no templo, ele foi destruído, ele foi arrebentado. Tem um historiador, Flávio Joséfos, que conta que teve, sabe, jorrou sangue, né? Ou seja, muitas pessoas foram mortas. E, então foi uma tragédia. Eu diria que assim, a gente deveria lembrar mais até das pessoas que foram mortas do que até a própria destruição do templo. Porque você fala do templo, olha, pararam de fazer os sacrifícios, pararam de não sei o quê. A gente se diz que morreram milhares e milhares de pessoas na destruição do templo. Então é isso, né? Quer dizer, vamos imaginar, por exemplo, quando os russos estavam se aproximando da invasão à Ucrânia. Uma situação muito angustiante, porque o presidente Putin dizia que ele não ia invadir, né? Ele estava só pressionando os caras porque ele queria desnazificar a Ucrânia, né? Que ele falava no começo. Mas ele não vai invadir, imagina que eu vou invadir a Ucrânia. E os ucranianos estão vendo que os caras estão chegando, e juntando tanques, e juntando não sei o quê, e os caras dizendo, a gente não vai entrar. Quer dizer, é uma situação de uma aflição muito grande, porque se rompeu, em algum momento, uma espécie de um acordo, né, do tipo, pô, os caras não eram para ter passado daquele lugar, e eles estão vindo. Quer dizer, o que vai acontecer? Eles vão ocupar, vão matar o presidente, vão... O que vai acontecer? A gente viu que os russos fizeram e continuam fazendo muito, mas que a resistência está sendo muito grande, né? Então eu só estou trazendo isso como uma comparação, mas é um momento muito aflitivo. Vocês lembram, né, das pessoas fugindo da Ucrânia e andando, inclusive muitos judeus, né? Fugindo para a Polônia e tudo isso. Então, esse é o momento de Ben Hametzarim. Aí a gente tem, então, esse trecho do livro de Lamentações, livro de Lamentações e Lamentações de Jeremias, que faz parte, dentro da pergunta anterior que foi feita, livro de Lamentações, vamos pensar, ele faz parte do terceiro volume dos livros da Bíblia hebraica, do Tanakh. Ah, mas não é de Jeremias? Bom, Jeremias está no segundo volume, né? Você tem lá o profeta Jeremias, está no conjunto da parte dos Nevim, dos profetas. Mas o livro de Lamentações está no terceiro volume. Tá certo? E aí, numa das passagens que a gente vai ler, e que é lido em Tisha B'Av, né? Galta Yehuda Me'oni, Merov Avodah, Yashvav Goim. Judá foi exilada por causa da miséria e por causa da grande opressão. Enquanto habitou entre as nações, não encontrou descanso. Ou seja, aqui nós estamos já falando de Tisha B'Av. Depois da destruição do templo, o profeta Jeremias está descrevendo uma situação. Habitou entre as nações e não encontrou descanso. Todos os seus perseguidores a alcançavam. Lomatzamanor, Kol Rodfea, Hisiguha Ben Hametzarim. Daqui vem a expressão. Os seus perseguidores a alcançavam nos seus lugares mais estreitos. Você imagina que eles perseguiam até chegar num lugar que tinha uma quina, né? Um beco sem saída. Talvez essa seja uma boa tradução para Ben Hametzarim. Um beco sem saída. Eu nunca tinha pensado nisso, mas acho que é uma ideia. Sabe? Você vai fugindo, chega num lugar, tem uma quina aqui, tem uma quina aqui, tem uma quina aqui. Está entre muros. Você não tem mais para onde escapar. Aí você vai ser pego. Fala, João. O Rabino, é a partir da destruição do segundo templo que a diáspora judaica, vamos dizer assim, vai se espalhando pelo Império Romano até chegar à Península Ibérica, sobre para a Europa, estabelece as comunidades no leste europeu. É a partir daí? Estou colocando aqui. Olha, para chegar na Península Ibérica e tudo isso, sim, vai começar daí, vão inclusive para a Itália, né, e depois para a Península Ibérica. Bom, é próximo. Eu não sou tão perito assim na parte de história, a gente poderia ver isso em algum momento. Mas esse segundo exílio, sim, parte-se para a Europa.
embora quando eu falei da Itália, eu já falei numa outra aula que muitos judeus partiram para a Itália ainda antes da destruição do templo, né? Não porque queriam ou porque a Itália era bonita, mas talvez como a gente começou hoje falando da Itália, né, dos italianos que vieram para o Brasil, porque a vida na Itália estava muito difícil, é muito possível que a vida na Judéia estivesse muito complicada e muitos judeus decidiram partir de lá e foram parar na Península Ibérica, foram parar na Itália e de lá para os países árabes. Então aí você vai ter esse exílio para esse lado, sim. Então faz sentido o que você está dizendo. E esse exílio, ele praticamente, como exílio mesmo, ele só vai terminar a rigor em 1948, com a independência do Estado de Israel moderno, né? Então, o judeu, de alguma forma, mesmo que estivesse vivendo bem em muitos países, na própria Ucrânia, na Polônia, alguns bem, outros mal, momentos de muita prosperidade, depois de muita perseguição também na Espanha, em Portugal, mas todo esse período, na medida que você não podia retornar à terra de Israel como sua terra, porque ela estava sob domínio primeiro romano, então islâmico e depois, né, turco, e com todas as questões das cruzadas e mais para frente o Império Otomano, depois você tem os ingleses, né, os britânicos. Você só vai voltar a ter uma Israel com soberania judaica a partir de 1948. Então foram aí, por isso no hino de Israel se canta, né, 2000 anos de, como que é? Enfim, no hino de Israel se canta, né, de 2000 anos de espera, né, até chegar nesse momento que a gente voltaria a ter a nossa própria terra, de novo nas nossas mãos. Então é isso. A gente está falando aqui desse exílio na época do Segundo Templo. Rashi faz um comentário que agora que a gente falou de beco sem saída, é a melhor descrição do que Rashi está falando. Ele fala o que é Ben Ametzarim para o Rashi. Rashi, gente, era uma sigla que dá o nome de um rabino do século XI, muito famoso, porque o Rashi era conhecido por explicar as coisas de uma maneira muito sintética, né? Então, fala Ben Ametzarim, ele fala, e muito simples. Ben Ametzarim quer dizer, é um elevado de ambos os lados e não há para onde você fugir. Ou seja, um beco sem saída, né? É aquele rabino da França, Uri, o Shlomo Yitzhak, né? Shlomo Yitzhak. Rav Shlomo Yitzhak forma uma sigla Rashi, de Rav Shlomo Yitzhak. E ele também ele produzia vinhos também, o Rashi. E fazendo aqui um parênteses, tem uma coleção de livros que acho que dá para conseguir hoje em sebo, talvez na Amazon, mas que vale muito a pena, chamado, ou talvez até eletronicamente, chamado As Filhas de Rashi. Me fugiu o autor, deixa eu ver. Eu acho que é da própria Anita Diamante, se não me engano. Deixa eu procurar aqui. As Filhas de Irashi. Peraí. Não, Maggie Anton, autora. Olha, está vendendo na Amazon, não está caro. Mais barato na Amazon do que na estante virtual. Estante virtual, não, tem alguns R$20, R$27. São romances, tá? Mas eles são baseados numa história muito interessante. Rashi não teve filhos. Rashi só teve filhas. E aí conta a tradição que ele ensinou às suas filhas Torá, Talmud, mística judaica, etc. Mística não sei, mas Torá e Talmud ele ensinou, e ele teria ensinado às suas filhas a interpretação da Torá, inclusive colocar talit, colocar tefilim. Bom, Rashi não era exatamente um reformista, porque não existia movimentos reformistas, ortodoxos, etc. Estamos falando de um rabino da Baixa Idade Média, né? E aí tem essas histórias. E aí tem a interpretação do Rashi, né, do Talmud, né, das coisas do Talmud,
E aí tem a interpretação dos, como chama? Dos genros de Irache, né? Daqueles homens que se casaram com as filhas dele. E eles também acabam virando discípulos de Irache, e eles aparecem como intérpretes também do Talmud, depois de Irache. Elas não aparecem, né? Agora, no romance escrito pela Maggie Anton, ela trabalha muito essa imagem dessas mulheres, e em alguns momentos ela chega até a falar da dificuldade que essas mulheres, na imaginação da Maggie Anton, tiveram de casar, porque, afinal de contas, elas não eram mulheres comuns. Eram filhas de Irache e eram eruditas, sabiam ler, sabiam escrever, sabiam fazer contas, sabiam discutir, e muitos homens não queriam casar com mulheres com toda essa capacidade, né? Não era para isso que eles casavam com elas. Enfim, então traz uma imagem muito interessante. Estamos falando do século XI. A gente consegue talvez admitir que isso acontecesse no século XI. É difícil admitir que isso ainda aconteça hoje no século XXI, né? Mas que ainda acontece. Então, vamos sair daqui, né? Voltamos do Durashi para a nossa aula. Midrash Agadá. Não vou ficar explicando exatamente o que é isso, mas Midrash um conjunto de histórias, de interpretações rabínicas que podem aparecer no Talmud ou em outros textos. Agadá quer dizer algo relacionado a folclore e a lenda. Tem dois tipos de Midrash. Midrashim, que é o plural, que contam histórias para tentar explicar certas situações. Ou tem Midrash Halachá, que são interpretações de leis, né? São o desenvolvimento de como certas leis se desenvolveram a partir de um certo contexto. Aqui nós estamos numa situação folclórica mais, que o Midrash explica que esses lados que o Rashi está falando não são muros, exatamente, mas são limites de tempo. Ou seja, os muros que vão do dia 17 de Tammuz até o dia 9 de Av. Então, você sai de uma referência espacial para uma referência temporal. E aqui eu quero ir para a última parte do que eu queria ver hoje com vocês. Eu peguei aqui Mishnah. Mishnah é a parte central do Talmud. Uma outra hora a gente vai ver isso melhor. Ela é escrita em hebraico. Tem vários tratados da Mishnah, né? E um deles é o tratado Tanit. Tanit quer dizer jejum. Então aqui tem a referência Tanit, capítulo 4, Mishnah 6, a gente não chama aqui de versículo. Então, a Mishnah já é um texto rabínico, tá? E ela vem dizendo assim, Hamisha Dvarim er'u et avoteinu, 5 coisas, 5 fatos foram, quer dizer, atingiram os nossos ancestrais, Beshiv'a Asar Betamuz, no dia 17 do mês judaico de Tammuz, Vachamisha Betisha Be'av. Eu estou lendo para vocês em hebraico, mas para vocês sentirem o gostinho do hebraico. Eu sei que o João Kuntz sabe já hebraico, mas para os outros irem se familiarizando um pouquinho com o som. Hamisha Dvarim er'u et avoteinu, Beshiv'a Asar Betamuz, Vachamisha Betisha Be'av. 5 fatos calamitosos ocorreram aos nossos antepassados no dia 17 de Tammuz e outros 5 no dia 9 de Av. Gente, aqui não quer dizer que aconteceram 5 desgraças em um e 5 desgraças no outro exatamente. Podem ter sido 4 e 6, podem ter sido 15 e 28. A Mishnah era uma tradição para ser oral. Então, vocês vão perceber na construção da Mishnah expressões fáceis de serem decoradas. Então, é mais fácil você decorar, olha, aconteceram 5 desgraças no dia 17 de Tammuz e 5 em 9 de Av. Quais são as 5 daqui, quais são as 5 de lá? É mais fácil de decorar isso do que você falar, olha, aconteceram 18 desgraças no dia tal e 247 no dia tal, né? Vocês entendem? É uma construção que ajudava as pessoas a memorizarem o principal de cada feriado. No dia 17 de Tammuz, então, quais foram os 5 desastres? Contam-se que as tábuas foram quebradas por Moisés. Gente, o que está aqui como chama em bold, né? Mas grafado,
é o que está no texto de fato no hebraico. O que não está grafado é para a gente poder entender o texto, tá bom? Então, 5 fatos calamitosos ocorreram nos nossos antepassados. No dia 17 de Tammuz, as tábuas de Moisés as tábuas foram quebradas por Moisés, quando ele viu que os israelitas tinham confeccionado o bezerro de ouro. Ou seja, uma coisa muito mais antiga. A oferta diária de sacrifícios foi anulada pelas autoridades romanas e nunca mais foi oferecida. Ou seja, na época do Império Romano, antes da destruição do templo, como parte dessa opressão que os romanos submeteram o nosso povo, eles ocuparam o templo e não permitiram mais que os sacrifícios que eram diários fossem feitos no altar do templo. Tinha um grande altar, eram sacrificados animais e tudo. Essa oferta diária de sacrifícios foi anulada. Então, está aqui. O Vatal HaTamid, Tamid quer dizer contínuo, foi cancelado. Foram canceladas as ofertas diárias. As muralhas de Jerusalém foram violadas. Benil, onde é que está? Uvke'a ha'ir, ou seja, eles criaram fendas na cidade murada. E aí vem Vesarav apóstomos et haTorah, uma figura meio desconhecida, um certo general chamado Apóstomos, como vocês veem, um termo de influência bem grega, queimou publicamente um Sefer Torah. As referências a isso são muito vagas, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, né? E aí vem Ve'emit Tselem Be'echal. E no texto original não vem escrito, mas vem Menashe, alguém da tribo de Menashe, colocou um Tselem, uma imagem, né? Tselem é literalmente imagem, ou seja, um ídolo dentro do templo. Então, conta-se, na verdade, que colocaram muitos ídolos dentro do templo, de Zeus, de Afrodite, de um monte de, enfim, né? de imagens dentro do templo, com a ideia de você helenizar o templo, literalmente. Então, essas foram, vamos dizer, provavelmente foram as principais, não as únicas formas de opressão no dia 17 de Tammuz. Então, se lembra das tábuas, o pessoal mais ortodoxo vai dizer, olha, não é por acaso que foi no mesmo dia, né, quando Moisés quebra as tábuas, espiritualmente, segundo alguns, Moisés, de alguma forma, acabou preparando o terreno para que outras desgraças ocorressem. Então, se coloca a culpa aqui em Moisés, né? E aí se passam séculos e séculos e séculos, mas isso faz uma linha entre essas coisas. Eu só peguei aqui a tradução de 17 de Tammuz. 9 de Av a gente vem em outro momento. Eu vou ler por fim aqui esse texto da Rabina Raquel Barenblatt, rabina dos nossos tempos, né? Ela diz assim: 17 de Tammuz marca o início da descida em direção a Tisha B'Av. Em Tisha B'Av marcamos o início da subida, da elevação em direção aos dias intensos, conhecidos como, aqui eu coloquei como a série Temet Shuvah, ou seja, os 10 dias de arrependimento ou de retorno, ou Yamim Noraim, o período de 10 dias que começa com Rosh Hashanah e termina com Yom Kippur. Na tradição racídica, outra hora a gente vê melhor o que é uma tradição racídica, mas é uma tradição, de alguma maneira, cabalística, de uma tentativa de uma relação de popularização, de uma busca de um contato direto com Deus, e não tanto para o lado racional. Uma tradição que vem lá do século XVI, XVII, para começar. Há a ideia de que, muitas vezes, para subir, primeiro é preciso cair. Yeridá letzorech aliyah, ou seja, uma descida para que a gente possa subir. Gente, isso faz sentido, né, em muitos momentos das nossas vidas, né? Se a gente parar para olhar, a gente não entende quando a gente cai numa situação, perde um emprego, sei lá, quebra, fale, ou fica doente. Então,
A tradição racídica fala, muitas vezes é preciso a gente passar por isso para a gente, na verdade, poder criar impulso para poder subir de novo. Os lugares mais baixos são precursores necessários para alcançarmos os lugares mais elevados. Então, de alguma maneira, assim como, vamos dizer, no cristianismo se fala muito do sofrimento, né? A gente falou antes de Jesus e a paixão de Jesus, né? A gente pode, né? Essa tradição que no Brasil é muito forte, o sofrimento e tal. No cristianismo se enfatiza demais o sofrimento. O judaísmo não nega o sofrimento, mas não coloca o foco no sofrimento. Vai colocar que o sofrimento ele é parte do negócio, né? Não dá para uma pessoa crescer, amadurecer sem sofrer, de alguma forma, né? A psicologia também enfatiza isso. Podemos dizer que a psicologia é um fruto secular do judaísmo. A gente pode psicanálise e tudo isso é muito próximo, mas se diz que, né, o Freud fala do mal-estar na civilização, que tem muito a ver com a questão do sofrimento como algo necessário para criar consciência e para criar a própria civilização. Mas, saindo dessa viagem, não tem jeito, faz parte da vida, né? A gente passar por situações que a gente pode ter causado ou não ter causado, mas que elas acabam sendo importantes para o nosso próprio processo de amadurecimento. Para os cabalistas luriânicos, ou seja, que seguiam Yitzhak Luria, um grande cabalista já da Alta Idade Média, toda a criação foi um despedaçamento. Gente, aí é um outro ponto que um dia, acho que lá para o final do curso eu prevido a gente ver alguma coisa de Kabbalah, e eu gostaria muito que a gente pudesse criar grupos de estudos de Kabbalah na Bethel também, que é muito bacana. O Luria traz uma ideia de que na criação Deus jogou muita energia, muitas luzes, muita energia em vários vasos, vamos dizer assim, que deveriam conter essa energia, mas não suportaram, porque essa energia era grande demais. E esses vasos, essa é a linguagem do Luria para explicar a criação do mundo. Ele vai dizer que esses vasos explodiram e essa energia se espalhou, essa energia espiritual se espalhou e assim a criação ela se despedaçou, né, de um inicial para milhares e milhares e milhares de pedaços. E o nosso trabalho de Tikkun Olam, de consertar o mundo no sentido místico, é reconhecer esses pedaços e ir juntando esse quebra-cabeças, até a gente poder unir o mundo inteiro de novo num único um. Essa é a visão mística judaica, né, cabalística. Então, para eles, toda a criação foi um despedaçamento e é nosso privilégio único sermos capazes de reconstruir. É o nosso papel. Letaken olam bemalchut Shaddai, a gente reza na Amidah, consertar o mundo sob a soberania do Todo-Poderoso. Mas quem conserta o mundo somos nós, né? O trabalho é nosso. Se nunca tivesse sido uma ruptura, não poderia haver cura. E aqui entra essa imagem de como é que você vai crescer sem passar por certos sofrimentos, sabe? Sem passar por certas frustrações, né? Acaba não tendo. Eu preciso romper algumas coisas para tentar buscar a cura. Então ela fala, né? Esse drama também ocorre no palco de cada vida humana. Caímos e nos levantamos, caímos outra vez e outra vez nos levantamos. O ponto de Tammuz é nos permitirmos sentir medo, reconhecer as coisas que machucam ou que têm potencial de machucar. Em 17 de Tammuz, reconhecemos que há medos pessoais e medos coletivos de eventuais dores futuras, por conta de dores já sentidas no passado, e que a gente não quer repeti-las no futuro, e às vezes a gente se breca por causa disso. É deste lugar que nos oprime e nos amedronta, apertado, entre o que sabemos do passado e o que tememos do futuro, que devemos enfrentar o presente. Descemos juntos, agora podemos subir juntos desses lugares sombrios. É muito bonita essa imagem, porque a Raquel Barenblatt, ela trabalha essa ideia de que a gente precisa estar precisamos estar juntos nesses momentos. É muito difícil para algumas pessoas se levantarem sozinhas, né? E talvez para todos nós seja difícil a gente se levantar sozinho. Então, a gente poder descer juntos e a gente poder subir juntos desses lugares. E espiritualmente, a gente, a partir de Tisha B'Av, a partir de Tisha B'Av tem 7 semanas até Rosh Hashanah Yom Kippur.
E alguns grupos têm feito, contado essas semanas, de uma forma parecida com as 7 semanas que vão de Pesach até Shavuot. Pegam, inclusive, a questão da contagem do Homer de Pesach a Shavuot, colocam ela espelhada, e a gente sai, e a gente poderia fazer esse exercício de contar essas 7 semanas do lugar mais baixo até chegar nesse lugar mais alto, que é o momento do início de um novo ano, que é o momento do perdão, que é o momento de recomeçar. E aqui eu vou terminar dizendo para vocês, tem uma imagem que eu acho muito bonita, de um livro que eu ainda gostaria de ler também em conjunto. Como que ele chama? O livro só tem em inglês, que é alguma coisa do tipo... Seria alguma coisa do tipo, tudo isso é real. O que é? Depois eu vou passar o nome do livro para vocês. Tudo isso é alguma coisa do tipo, tudo isso é real e você está despreparado, né? É um livro que vai falar desse momento da destruição do templo no calendário judaico. Não vai falar da questão histórica, mas ele vai falar do momento do templo, quer dizer, uma coisa tão, aparentemente, tão grandiosa e construída com pedra e com pedras preciosas e ouro e tecidos torcidos e muito sofisticados. É a partir da destruição de tudo isso que a gente está no momento mais baixo. E a gente vai se levando até o momento mais alto, que vai chegar num outro templo, que é uma Sukkah, né? Que a festa de Sukkot, ela vem logo depois de Yom Kippur. Então esse livro de alguma maneira leva a gente para um caminho que parte de um mundo muito concreto, muito aparentemente muito próspero, forte e que não vai nos deixar na mão, e que na verdade acaba nos deixando, e a gente chegar talvez até o lugar mais elevado, que é uma sukkah, que é uma tenda super frágil e super despojada, e que talvez seja o melhor lugar que a gente tenha para alcançar a nossa espiritualidade. Então, é um pouco desse trabalho, né, da gente se desprender de algumas coisas que talvez não sejam tão importantes e que a gente dá importância demais. E esse seria o movimento de sair de um lugar mais baixo até um lugar realmente. Então, essa caminhada que a gente começa a fazer a partir da próxima semana, né? Então, a gente falou um pouquinho do dia 17 de Tammuz. Não falamos de uma coisa que eu vou falar também por cima, depois abrir para últimas perguntas, se vocês tiverem. A questão do jejum. 17 de Tammuz é um jejum parcial. Quando digo parcial, ele é jejum de comida, de água, mas ele vai começar ao nascer do sol e ele vai terminar ao pôr do sol. Então ele vai ter mais ou menos 12 horas, por isso que ele é um jejum menor. E quando a gente pega, se vocês forem pegar o texto que eu passei para vocês, do Rabino Eliel Kitov ou de outros, é um jejum menos rígido em que sentido? Eles vão falar, olha, se você pode fazer o jejum, você está bem de saúde, etc., beleza, você precisa cumprir ele todo. Agora, se você está doente, não precisa nem estar muito doente. Né? Ninguém está falando, olha, se estiver com Covid, com 39,5 de febre, passando mal, ou com câncer, ou com... Mas se você estiver com uma dor de barriga, se estiver bem gripado, pega leve no jejum. Não precisa jejuar totalmente, talvez não saia comendo milhões de coisas. Tenta vivenciar o jejum dentro do possível. Isso quem está falando não é um rabino reformista, isso quem está falando são os textos ortodoxos. E não tem o rigor do jejum do Yom Kippur. No Yom Kippur, depois vocês vão ver que tem jejum de comida, de água, de tomar banho, de escovar os dentes, de relações sexuais, de certas roupas que a gente não poderia vestir, de joias, de uma série de coisas. Não se coloca todo esse peso no jejum de 17 de Tammuz, e na prática, boa parte da comunidade judaica passa batido por esse feriado, as pessoas nem sabem, né? Então, 17 de Tammuz é um feriado, assim, é um dia de jejum que não são muitos que vão jejuar nesse dia, embora seja uma obrigação, mas não é muito popular. E acho que é isso que eu queria falar para vocês hoje. E aí, se alguém tiver mais alguma coisa para perguntar, para
Então, bom, gente, teriam, de novo, fala, Rafael, pode falar. Não, parece meio assim, óbvio, mas o objetivo do jejum, no caso, seria uma autopunição ou alguma coisa desse tipo? Qual que é o objetivo primário? Assim? Justamente não é de autopunição. Nenhum jejum judaico, a rigor, tem esse objetivo. O objetivo do jejum é, de alguma maneira, falando em poucas palavras, de alguma forma você não é um sofrimento de autopunição, mas de alguma maneira você se colocar no lugar, você vivenciar um pouco o que os teus antepassados vivenciaram, ou seja, o sofrimento, né? Então, eu não estou me autopunindo porque eu tenho culpa de alguma coisa, não. Mas eu quero sentir no meu corpo, na minha sede, na minha fraqueza, talvez um pouco, eu poder me sensibilizar um pouco mais em relação ao sofrimento dos meus antepassados, do que eles podem ter passado. E também, nesse ponto, vamos dizer, aumentar a tua sensibilidade em relação a questões de ordem mais espiritual e não tanto física. Então, se você está bem de saúde e tudo, e você jejua, tem momentos de incômodo, né? Tem momentos que te dá dor de cabeça, boca seca, e dá um pouco a barriga, e etc. Mas se você consegue passar por isso, em alguns momentos você tem um momento de uma sensibilidade do ponto de vista emocional, afetivo, até de alguns insights de ordem espiritual muito interessantes, que talvez você plenamente satisfeito de água e comida, talvez você não alcance, né? Então isso não é só o fato de ser judeu que a gente vai dizer isso, mas tem outros povos que jejuam também que relatam essa experiência. Então não tem essa ideia da autopunição, não. Nem Seria no de empatia. É mais de empatia. Ok. Tá? Perfeito. Obrigado. Mas a outra coisa importante é que você deve jejuar, mas a vida é mais importante do que o jejum. Então, se isso de alguma forma poder causar algum tipo de risco à tua saúde, a orientação é não jejuar. Uma mulher grávida, por exemplo, ela está isenta do jejum. Não porque ela esteja doente, porque ela não está doente, mas ela fica isenta do jejum, porque isso pode causar, talvez provocar algum risco para ela ou para o bebê. Uma pessoa de muita idade, muitas vezes ela é considerada dispensada também, porque a saúde já é mais frágil, enfim. Então, tem algumas situações em que o jejum... Então, assim, aí você fala, pode tomar remédio? Pode. Eu lembro uma vez de uma declaração do Silvio Santos, que ele tinha remédio que ele toma de forma contínua, e ele não é a pessoa mais religiosa do mundo, mas parece que o jejum do Yom Kippur ele faz. Então, uma vez perguntaram, ele falou, eu tomo remédio, eu não tomo água, eu junto saliva, engulo, porque para ele isso é importante, né? Mas eu diria que, assim, eu não veria nenhum problema. Sabe, uma pessoa está jejuando e ela tem um remédio que ela precisa tomar, pega um pouco de água, toma, e tudo bem, sabe? Eu acho que não é... Claro, se ela pegar e aproveitar para tomar 1 litro de água, ela está quebrando o jejum, né? Mas, então, acho que é tudo uma questão de bom senso, né? E do que é importante para cada um também. Tá bom? Gente, vamos parar por hoje, então, que tá tarde já, né? E aí a gente se vê... sexta-feira a gente volta para o serviço na sinagoga no térreo. A sinagoga vai ser reinaugurada, né? Espero que tenham resolvido os problemas de cupim da sinagoga, mas pintaram as paredes com uma cor mais gostosa e estavam cinza, né? Que era meio esquisito, agora estão provavelmente uma cor parecida com essa de areia que o Rafael tem atrás dele. E arrumaram as luzes, enfim. Então espero ver vocês também, pelo menos na sexta-feira. E no sábado eu estou fazendo uma experiência de fazer um serviço mais curto da parte da reza, sem leitura de Torá, e aí depois a gente fazer um kiddush e ter a leitura de Torá, ter um estudo judaico relacionado a Parashá ou não, depois das 10h30 às 11h30. Então vai ser muito bacana se vocês puderem vir.
A gente está fazendo isso porque vem muito pouca gente no sábado de manhã, né? Então, estamos tentando criar um outro modelo que possa engajar mais as pessoas, tá bom? Então é isso. Gente, até mais e uma boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Amanhã já. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Amanhã. Boa noite. Até. Tchau, tchau.